Olá, estamos começando o primeiro Síndico Conecta, Desafios e Soluções. Hoje nós estamos aqui com uma mulher maravilhosa da nossa área condominial, renomada, super conhecida, palestrante, síndica profissional, mãe, já sei que ela ama viajar, então vou dar a palavra à nossa maravilhosa Cristiane Romão. Olá, Cris, como vai? Que prazer, que honra estar abrindo aqui esse novo projeto. Muito boa sorte, Priscila, que já deu certo, já é um sucesso. E honrada de estar falando do que a gente gosta, né? Condomínio, porque isso aí eu Verdade, não me canso de falar. verdade. Cris, estou síndica. E agora? O que é que eu faço? O que é que eu posso iniciar nessa seara condominial aí, sendo síndica? Perfeito. Eu percebo a angústia da pessoa que está assistindo a gente lá do outro lado, né? Porque quando eu entrei também, eu não pedi para ser síndica, né? Fui colocada naquele lugar e eu sei que a maioria das vezes acontece isso. Só que a gente precisa entender toda a complexidade da nossa área, né? Toda a complexidade do que é ser síndico. E, quiçá, ser síndico profissional, que realmente tem uma responsabilidade muito além, né? O profissional, ele pesa, né? No nome. Então, quando a gente entra no condomínio, Priscila, é muito importante que a gente consiga estudar a cultura daquele condomínio. A primeira orientação que eu dou para esse síndico que está aí começando nesse momento. Entender o que é que esse condomínio na realidade precisa, entender qual é o perfil dessas pessoas, qual é o perfil desses funcionários que ali atuam, né? Conhecer a convenção e o regimento interno, conseguir fazer uma leitura desses parâmetros, para aí sim a gente começar um trabalho e fazer um estudo desse trabalho, desse condomínio. Então, nesse processo, a gente conseguir visualizar, fazer um relatório fotográfico, conseguir mapear as demandas, e aí sim a gente conseguir é, fazer um plano de ação, né, para que a gente consiga atuar dentro desse empreendimento. Perfeito, perfeito. Dentro dessa quesita, né, dessa linha de plano de ação e de tudo. E o convívio. Quando a gente se torna síndico, a gente tem que ter cuidado ainda com a questão da oposição. Isso. Porque existe, né? Todos nós sabemos que existe. Tem aquele síndico morador que se candidatou e ele não ganhou e perdeu para um síndico profissional. Tem aquele síndico profissional que fez um trabalho de base e ainda assim perdeu por algum motivo para aquele outro síndico profissional e que tenta de todos os modos atrapalhar a atual gestão que está aí chegando, cheio, né, de garra, vigor, querendo fazer um bom trabalho. Como é que a gente consegue, né, melhorar esse cotidiano? Como é que a gente consegue melhorar esse convívio? O morador que pega no pé, o morador que já foi síndico ou está síndico há mais de 10 anos no condomínio e ele não aceita o profissional entrando. Dá uma dica aí, Cris, pra gente como é que a gente consegue melhorar esse cotidiano aí dentro do condomínio. A gente acabou de sair de um ambiente de política, né? Acabamos de sair, muitas cidades ainda estão no segundo turno, mas a gente acabou aqui em Salvador de sair de um termo de política. E por que não pensar nesse ambiente condominial realmente com a política? Porque aquele condomínio, ele precisa, na realidade, entender o papel do gestor. A maioria das vezes ele não entende. Muitas vezes esse conselho é construído de antigos síndicos, né, ex-síndicos, que nada mais quer do que provar do que eles realmente não conseguiram, que você também não vai conseguir. Perfeito. Então, esse conflito ele existe a todo momento. Só que qual é o papel do gestor profissional, né? Como é que ele pode se posicionar diante disso? Ele ter realmente clareza dos seus objetivos ali dentro daquele empreendimento. Porque se ele entrar no embate o tempo todo, se ele ficar na frente realmente do processo, não querendo escutar esses condôminos, não dando espaço para fala, ficar realmente no embate nas assembleias, só o condomínio perde. Então eu sempre digo, o síndico também tem que saber a hora de entrar, né? Que às vezes não é uma entrada programada, mas ele também tem que saber a hora de sair. E a de sair é mais importante do que entrar. Com Porque certeza. muitas vezes aquele ambiente não serve para você. E você precisa mapear realmente se esse ambiente é sadio. Se aquelas pessoas que estão ali estão entendendo a importância do seu trabalho, se aquela equipe que está ali você já conseguiu fazer os treinamentos necessários para poder conseguir, muitos problemas e muitos conflitos começam do resultado da equipe. A equipe não entende o nosso trabalho e daí isso repercute em toda a gestão, porque o morador pergunta, o funcionário responde da forma como ele quer, e isso cria um eco dentro do E eles condomínio. acham, inclusive, que quando o funcionário responde daquele modo, foi porque o síndico mandou responder daquele jeito, Exatamente. e aí já gera um conflito
na coletividade imenso, né? E ele tem que ter inteligência emocional para não transmitir isso para os funcionários, porque os funcionários não podem tratar os condôminos de forma diferente. Sim. O síndico não tem uma boa relação com o morador do 401, né? Aquele velho morador que a gente brinca que é um morador Que é o problemático, fazendo problemático. alusão. Mas, assim, o funcionário, ele precisa atender esse morador do 401 da mesma forma que ele atende todos. Sim. Então, não é o conflito que está ali, ele não tá. A gente tem que saber treinar a equipe para se posicionar. Na verdade, quando eu acredito que quando os condomínios eles buscam o profissional, eles buscam essa linha, né, de direcionamento. Parcialidade. A nossa imparcialidade conta muito. Então, a gente entra ali em uma linha de planejamento, em uma linha de trabalhar com os colaboradores sem a personalidade e Isso. que no início se torna um choque. No início é bastante difícil, mas que depois flui muito bem. Quem trabalha com planejamento e quem sabe, eu acredito que você mesmo, no seu cotidiano, é prova viva de como flui, Sim, de como a gente consegue fazer um bom trabalho quando a equipe está alinhada, quando ela não trabalha somente quando o síndico está no condomínio. verdade. Ela trabalha ao menos por uma ligação do gestor. É. Quando a gente dá uma ligação, em um minuto a gente consegue entender tudo o que aconteceu dentro do condomínio. Espaço de fala, né? Pronto, Ok, mas aí a gente adquire isso, acredito eu, Cris, com o tempo, né? A gente com adquire o certeza. respeito dos colaboradores, a gente tem a questão da humanização de gestão, trazer essa equipe para você e não ter os maiores embates. E o exemplo, né? O exemplo, o líder, o síndico é o líder daquela equipe. A forma como ele fala, a forma como ele produz as ações, a forma como ele trata as pessoas, a equipe vai reproduzir. Então, assim, não tem como ele realmente cobrar algo da sua equipe que ele nem sequer se coloca na qualidade de líder, de Sim, conseguir entender qual é o papel dele ali naquele estado. Então, termina que entram em colapso. Porque os condôminos não sabem qual é o papel dele ali, a equipe não respeita ele como figura de autoridade, copia, na realidade, produções de comportamentos que muitas vezes não são nocivos, e aí a gente, quando vê, a gestão já está por água abaixo. E aí o síndico fala: Nossa, eu fui injustiçado. Mas realmente faltou essa forma de olhar para aquele condomínio, não como qualquer local que você consegue administrar. Eu sempre brinco, viu, Priscila? Muita gente fala assim: ah, nada dá certo na minha vida, eu vou virar síndico. Eu já ouvi muito falar nisso. Inclusive na política, né? O candidato que perdeu, eu peguei um comentário na internet que ele falava exatamente isso para o candidato. Você não serve nem para ser síndico. E aí eu, como não aguento, eu escrevi uma bela carta para ele que na realidade para ser síndico existem várias qualidades que ele precisaria ter para poder conseguir almejar passar por um crivo como a gente passa. Então ainda tem muito desconhecimento sobre o nosso valor de mercado. verdade. O desconhecimento já começa, Cris, nos novos. A gente estava, inclusive, conversando sobre isso, né, um pouco antes. Os novos que estão chegando, eles estão chegando com uma linha de baixo conhecimento e o ego muito alto. E isso atrapalha os que querem fazer um bom trabalho para dar um bom resultado dentro dos condomínios. Então a gente começa. O síndico já tem uma má fama desde os primórdios. A gente já sabe que o síndico sempre leva a fama ruim. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, todos os dias, galgar espaço dentro do mercado e mostrar que o síndico é honesto, que o síndico é um trabalho árduo, ele precisa entender de inúmeras profissões para poder estar ali sendo aquele gestor. Ele lida dentro do condomínio com inúmeros problemas. Isso. Então, assim, nós síndicas, a gente tem que ser mestres de obras inúmeras vezes no nosso dia, psicóloga, advogada e às vezes até juíza, para decidir o que vai ser feito ou não com um condômino, com uma infração cometida por eles. E por falar em infração, vamos tratar sobre as polêmicas das multas, né? Quando a gente entra na linha de notificações e multas, está tendo aí chovendo a questão de ameaças para os síndicos. Sim. Eu queria saber, Cris, como é que você trata isso no seu cotidiano? Como você lida com isso, né? Porque a gente sabe que a cada momento, a cada hora, um síndico é ameaçado dentro de um condomínio. Sim. E que muitas vezes a ameaça, ela chega ao ponto final de acontecer.
A gente já teve muitos casos, né? Muitos, inúmeros relatos de o síndico e o condômino chegar na esfera final. Inclusive, eu tive um relato hoje, antes de vir para cá. Uma moradora me ligou, no condomínio que eu estou assessorando. A síndica deu um murro nela. Ela estava indo para a delegacia prestar queixa contra essa síndica. Então, assim, a cada momento as pessoas estão tão com o seu humor aflorado que as ameaças acontecem e as contendas de tal maneira que às vezes se tornam incontroláveis. E eu queria saber como é que o síndico que está chegando agora vai resolver esse quesito. Ele está chegando agora, se envolveu nessa linha condominial sem nem saber a dimensão do que é a nossa área condominial e já se pegou já um morador super problemático, ou do 401 que colocou a vaga o veículo na vaga de outro condômino e aí multou e infelizmente ele está ameaçando o nosso síndico. Como é que a gente faz, Cris? Pois é, eu poderia responder como psicóloga, né? Mas nesse momento eu vou responder simplesmente como síndica. Eu acredito, Priscila, que a gente passou por uma fase que nenhum síndico foi treinado, que foi a fase da pandemia. Esperávamos que as pessoas pós-pandemia elas tivessem mais empatia, elas tivessem um convívio mais harmonioso, porque ficamos tanto tempo restritos para conviver com as pessoas, né? Então a gente pensou assim, nossa, todo mundo trancado, todo mundo angustiado diante de tantas crises que nós passamos. Quando tudo isso acabar, é como se a gente estivesse começando um novo mundo. É tipo ano novo. Quando estoura aquele champanhe do ano novo, a gente fala assim, ano que vem tudo vai ser diferente. Cada ano, na realidade, eu vejo que o comportamento social está piorando. As pessoas estão ficando mais impacientes, as pessoas estão ficando mais intolerantes, no trânsito, na escola, no trabalho. Então, assim, o condomínio é um reflexo somente do que essa sociedade está doente. Né? Porque essas pessoas convivem na sociedade e muitas vezes elas estão lá em posições de liderança ou posições de submissão, e quando ele vai para aquele espaço como condômino, ele acha que ele tem o direito, porque ele é proprietário, de conseguir passar por cima de qualquer pessoa, inclusive esse respeito do síndico. Então, assim, quando eu vejo um síndico nessa posição, né, vindo às vias de fato, que geralmente são os condôminos que fazem isso, eu sempre coloco, Priscila, que vale a pena realmente ter um AVC por um CNPJ? Vale a pena a gente chegar num desgaste emocional tamanho como a gente está hoje, com um condômino sem nenhum freio, sem nenhum limite, que liga para você meia-noite para falar de um cocô de cachorro, liga para você às 6 horas da manhã para poder conseguir falar que a condômina da unidade de cima está andando com salto alto. Então, assim, a gente tem que olhar os dois lados. Então, tá faltando limite de ambos. O síndico não tá sabendo o momento de conseguir frear Sim. essas interações, esses contatos e conseguir realmente moldurar. Olha, meu horário de atendimento é esse, o meu posicionamento é esse, e procurar conhecimento para o que ele não tem. Então, assim, termina que ele vai embolando, ele vai achando que ele sabe fazer, ele vai empurrando com a barriga, e chega a um nível que as pessoas que estão ali do outro lado, eles só têm um objetivo, te tirar do sério. E aí eu tenho mesmo um conselho, um condomínio específico, que meu conselho é todo feito de ex-síndicas. Um condomínio de 10 anos sem manutenção, todos de ex-síndicas, e na hora que eu entro, eu sou extremamente hostilizada por qualquer que seja o motivo. Que a negligência dos 10 anos não importava, mas importa agora porque tem um síndico profissional, né? Que elas acham que realmente precisa fazer isso. Então, você para pensar. Tem gente que não aguenta o rojão de ver essa hostilização o tempo todo, o tempo todo esse desrespeito, é aqueles grupos de WhatsApp que hostilizam o síndico o tempo todo, ele não conseguir ter um momento familiar, um domingo com sua família, sem ficar olhando para o celular de forma desesperada, esperando realmente que ele possa fazer contato. Então, Priscila, eu digo que as pessoas estão precisando realmente ter mais empatia, mas também fazer terapia. Porque não é porque a gente está na área condominial que a gente não tem que falar sobre isso. A gente tem que se cuidar. Porque a cabeça da gente realmente prega umas peças que
É complicado. É verdade. Acredito que até os síndicos, mais ainda os síndicos, precisam trabalhar o seu emocional. Sim. A gente lida no nosso cotidiano, Cris, o nosso pico de estresse é muito alto, porque a gente está agora no condomínio sem nenhum problema. E em meia hora estoura a casa de bombas, a piscina que não quer ligar a bomba. Então, assim, uma torneira que quebrou. Eu costumo dizer que o condomínio é o único trabalho que a gente não faz nunca a mesma coisa todos os dias. Sim. A gente chega para trabalhar dentro do condomínio, a gente faz o nosso planejamento, mas assim, em pouco tempo ele muda completamente. E às vezes é isso que o condômino não entende. O condômino fala, mas você estava aqui em atendimento ontem, dizendo que você ia tratar isso. Falei, mas ontem quando eu cheguei, 10 condôminos de uma vez foram conversar comigo. Então, uma reunião que não era prevista, aconteceu. E eu não tive como tratar aquilo, porque aconteceu 3 horas de reunião ininterruptas. Entende? Eu acredito muito, Priscila, que nesse ponto o síndico precisa aprender a delegar também. Tem muito síndico que veste sua capa de super-herói e quer dar conta de tudo, né? Ele quer, na realidade, diz, o mandato é meu, eu que sou o síndico, eu que sou responsável, e aí não dá oportunidade, às vezes, de conseguir delegar mesmo e acompanhar, porque o síndico tem que ser estratégico, Sim, né? O síndico sim. precisa estar nesse papel Eu estratégico. costumo dizer, dentro da minha gestão, Cris, que eu amo trabalhar com conselho. Eu pego na mão dos meus conselheiros e eu tô andando junto com eles. Gestão de síndico, onde ele quer trabalhar sozinho, é uma gestão fadada ao fracasso. Eu falo isso a todos os nossos colegas, em todos os momentos que eu estou conversando. A gente não é super-herói para querer abraçar tudo. Isso. Temos que ter bons profissionais ao nosso lado, mas temos também que aceitar a ajuda dos nossos conselheiros. Isso. O nome já diz, gente. Eles são nossos conselheiros. Então, eles estão ali para nos ajudar. Quando ele pontua alguma coisa, é porque ele quer que dê certo. Ele não está pontuando para dar errado, não. Ele lhe pontuou porque ele quer que você permaneça. Ele viu um erro que você não conseguiu identificar e ele quer que você solucione para não ter um problema depois lá na frente. E tem síndicos que acham que quando o conselho pontua alguma coisa, começou a pegar no meu pé. Começou a criar problema comigo. Ele não tem o olhar de empatia e de humanização para entender que aquilo ali simplesmente é uma ajuda. Porque nós não conseguimos abraçar tudo. Isso. A gente pode até tentar. E se tentar, a gestão está fadada a fracassar. Infelizmente. Quando o conselho nos ajuda, esse olhar é maravilhoso, né? O problema é que tem conselhos e conselhos. Pronto. Quando o conselho ajuda. Mas quando o conselho sabota, aí é uma outra linha que aí realmente traz uma grande dificuldade, que inclusive eu já passei por isso, de uma das conselheiras de um certo condomínio desligar a água do condomínio na madrugada, para na manhã não ter água. Imagina. Então, assim, eu passei 6 meses sendo sabotada dentro do condomínio, para dizer que a gestão era uma gestão fracassada. Ela era síndica, depois virou conselheira e depois ficou me sabotando. Você entende? É um podcast só para falar sobre stalk. Verdade. Que são inúmeros que nós sofremos no nosso dia a dia, né? Inúmeros. Mas aí vamos trabalhar agora com práticas eficientes, né? Perfeito. Eu sempre costumo dizer que o síndico hoje ele não cabe mais estar fazendo somente planilhazinhas de Excel. Isso. E eu sempre indico que os síndicos, eles se atualizem, né? Eles entrem nessa linha de sistemas, inteligência artificial, nos ajuda muito. Quem tem ainda essa resistência, use, gente, porque é bom, ajuda demais o nosso dia a dia. Como é que você faz para poder minimizar suas ferramentas? O que é que você entrega para os seus condomínios? Você agora se tornou uma nova síndica, então vamos ajudar, né? Com os certeza. Novos a ter uma visão diferente, a não ser tão rei, rainha e dizer eu mando. Eu acho que é importante, né? Esse podcast é voltado mesmo para isso, né? Mostrar ao síndico que ele tem inúmeras rotas a seguir e mostrar ao condômino também como ele deve, né, se portar dentro do condomínio. Isso. Então, sobre tecnologia, eu queria saber de você, Cris.
Pois é, eu sou um amante de novidades, né? Inovação, eu realmente, tudo que for novo, que vai me agregar, eu uso mesmo, eu vou ao conhecimento para entender como que aquela ferramenta pode me agregar. E eu utilizo muito aplicativos de condomínio, né, que consigam me monitorar em relação à reserva de espaços, né, um aplicativo que consiga colocar ocorrências, que não fica aquele livro de ocorrência, gente, na portaria, pelo amor de Deus, porque tem gente que tira à tarde só para ler livro de ocorrência, para saber o que é que o vizinho está passando. É tipo revista Caras do condomínio, é o livro de ocorrência. Então, assim, quando se tem algo informatizado, ou então ferramentas, ocorrência individualizadas, sabe, Priscila? Que você entregue a ficha de ocorrência, ele faça e você coloque num local separado, para que somente quem vá tratar, de fato, tenha acesso a essa ficha de ocorrência. Uhum. Então, assim, é muito bacana também pensar nisso, além da tecnologia, porque uma vez aberta a ocorrência, só quem vai recepcionar é quem de fato está direcionado, que é a administração. Eu também utilizo ferramentas de manutenção, né? Eu utilizo um aplicativo, né, de manutenção, em que esse aplicativo ele me passa exatamente todos os prazos, todas as NBRs, o que eu posso fazer. Depois, se seus seguidores quiserem, eu posso estar dando essa indicação para eles. Perfeito. Então, assim, ele auxilia porque ele dá o alerta, né, sobre o período de manutenção, tem o registro de foto do que foi feito, tem a programação para que a equipe interaja com essa programação. Então, assim, não dá para poder ficar com um caderninho mais ou com tudo na cabeça, principalmente se tratando da gestão profissional, que a gente tem mais de um condomínio. Quando o síndico é orgânico, já é difícil lidar com todos os prazos e todas as manutenções, quem dirá nós que não temos só mais um, né? Então, eu realmente sou adepta a essas novidades. Como você fala, o conhecimento ele está aí muito mais gratuito do que nunca. Se eu há 15 anos atrás eu tivesse a metade de lives, podcasts como esse para poder conseguir instruir, né, e conseguir realmente ter um conhecimento mais amplo sobre a área condominial, com certeza eu teria sofrido muito menos. Então hoje eu digo que só não aprende quem não quer. Né? Hoje você vai no Síndico Net da vida, bota lá no site, procura como faz as coisas, não, só erra realmente se você não tiver condições de estudar e procurar realmente fazer o certo. Então, a era do desconhecimento não existe mais, né? É realmente pessoas que se acomodam na forma errada de fazer. Verdade. Hoje a gente vê muitos síndicos ainda aventureiros, né? Não quer buscar o mínimo, vamos dizer assim, um curso que seja de forma online, para ele entender o que é a seara condomínio, a seara do síndico profissional. E aí ele já se candidata, ele já quer ser síndico profissional. Quero ser síndico profissional do meu condomínio, porque eu sou formado em administração. E pensa que a gente não trabalha. Isso. Porque ele acha que se ele for pagar uma remuneração para um profissional de fora, ele está pagando um absurdo para aquele profissional não fazer nada. Porque, infelizmente, a gente escuta isso praticamente todos os dias, né? Eu pago, nossa, eu pago tanto para aquela síndica, ela não faz nada. Só que o síndico precisa entender que é o nosso CPF que está responsável pelo aquele CNPJ. E isso é importante a gente deixar sempre claro, inclusive nas reuniões de tratativas antes do contrato. Isso. Deixe claro como é a gestão do síndico, né? Converse sobre o síndico profissional, converse sobre o seu trabalho, para você não escutar depois que eu lhe pago X e você não faz nada. Você vem aqui 2 vezes na semana e só. Porque eles entendem que a gente só trabalha nos momentos que nós estamos alocadas dentro do condomínio. Sim. E que não é. O trabalho do síndico é um trabalho 24 horas. A gente dorme e acorda tensos que pode acontecer alguma coisa dentro do condomínio. No caso de Cris, não, porque a Cris trabalha com os equipamentos corretos, sistemas, então a gente tem todas as manutenções na mão em dias, né? Preventivas, corretivas. Então a gente acredita que faz o planejamento e está tudo ok. Sim. Mas os síndicos aventureiros, eles acordam com a surpresa de não saber o que aconteceu dentro do condomínio. E isso, cada dia mais, a gente sabe que vem acontecendo, vem prejudicando, né, os condomínios como um todo e prejudicando os condôminos. Eu costumo sempre dizer que o síndico, ele lida com sonhos.
porque os apartamentos, eles são os sonhos dos moradores. Verdade. Então, não vamos buscar destruir esses sonhos. Vamos buscar cuidar dos sonhos das pessoas. E é assim que deve trabalhar um profissional de verdade. Então, eu acho que você agrega muito na área condominial. A cada dia, a cada palestra que você vai, a cada live que você faz, é extremamente importante para a área condominial. Precisamos sim nos unir e dar as mãos e trabalhar nessa linha de que os bons profissionais precisam sim estar no mercado e perpetuar. Porque quando você tiver um mau profissional, todos vão saber identificar que ele é mau, porque hoje a gente traz a informação ao condômino. Ele consegue, em pouco tempo na internet, buscar qual é a função do síndico. Então, não precisa hoje de enfeites, não precisa de nada. A internet hoje é clara, ela consegue trazer informações muito boas, muito breves. Eu acredito que daqui para frente a gente consiga cada dia mais melhorar, né, esse mercado condominial aí, para poder o síndico sofrer menos. Com certeza. Eu acho que nosso papel, Priscila, é fundamental, principalmente a gente que está na linha de frente da informação, da mídia, de trazer realmente isso à publicidade. Há muito tempo, as pessoas se escondiam por ser síndicos, com medo mesmo de retaliação, de condôminos agressivos, mas a gente entende que nossa profissão não é regulamentada. Então, quando as pessoas, por exemplo, pedem algumas exigências, contratos, a gente precisa saber que síndico é eleito. E é na eleição que a gente precisa fazer todas essas colocações. Quantos dias vai no condomínio? O que é que vai ser? Qual é a proposta? O que é que vai acontecer ali? Aquela ata é o seu contrato. Então, eu vejo que muitos colegas, muitas vezes, eles não conseguem fazer isso de forma assertiva. Esse síndico 24 horas, muitas vezes, ele produzem como se, de fato, eles precisassem atuar 24 horas. E, realmente, faz aquelas chamadas atendimentos políticos. Eu estou precisando de manutenção, minha bomba está precisando de preventiva, as coisas preventivas estão para acontecer, mas eu vou preferir reformar a academia. Eu vou preferir colocar um sofá de veludo. Eu sempre falo, se você aí está querendo realmente ser o síndico sofá de veludo, boa sorte. Eu não sou. Eu sou aquela síndica que eu prefiro ver todos os itens de manutenção ok. Perfeito. E aí sim olhar para melhoria. Então, esse papel que eu venho trazendo na área condominial cada vez mais, Priscila, é conseguir injetar conhecimento até nos colegas, porque quando a gente não sabe, a gente tem que perguntar. Porque quando você erra, eu também tô errando. Porque ninguém vai separar que a síndica Priscila erra e Cristiane Romão não erra. É síndico. Enquanto as pessoas não entenderem, por não sermos uma profissão, né, regulamentada, a gente é uma comunidade. Sim. E como comunidade a gente precisa se ajudar. A gente precisa, só que é muito difícil ficar nessa linha de frente, né? Extremamente difícil. Então a gente ainda tem um caminho considerável aí pela frente. Tem, infelizmente, quando a gente está nessa questão linha de frente, tem o próprio colega que quer te sabotar, tem o colega que não te ajuda, tem um colega que cria problemas e situações dentro da nossa comunidade. A área condominial, ela é uma área ainda muito restrita, todos se conhecem, todos sabem quem é quem, então a gente ainda passa, infelizmente, por muitos problemas vindo de colegas. Isso. Ele não busca, como a gente sempre falou, não busca se capacitar, ele fica tentando acertar e acaba sempre errando. E com isso, os síndicos que estão ali trabalhando de forma correta, arduamente, os síndicos que não são de sofá de veludo, mas que querem cuidar da parte administrativa, preventiva e organizacional do condomínio, ele sofre porque ele vai para uma campanha de eleição e diz assim, eu vou reformar a academia de vocês. Isso. E é o que o condômino quer escutar. Então, assim, se eu vou falar o que o condômino quer escutar, ele vai ser eleito. E, infelizmente, ele mesmo, por si só, acaba se embolando dentro da gestão, fazendo uma gestão totalmente temerária, uma gestão totalmente ruim. Negligenciando nossa responsabilidade, né? Totalmente. Civil e criminal diante de um acidente dentro do condomínio por negligência. Totalmente. Né? E eu costumo dizer
que a gente precisa falar sobre esses síndicos. Sim. A gente conversou um pouco mais cedo que às vezes você cita que, mas eu não comento sobre as gestões que aconteceu, que foi ruim, ou que... Eu comento, Cris. Eu comento porque nos prejudica. Os síndicos, quando fazem uma má gestão dentro do condomínio, ele prejudica quem quer trabalhar de forma correta. Porque você tira totalmente a credibilidade do bom gestor, do bom síndico. Porque imagine um condomínio passar por 4 síndicos profissionais, todos darem problema. Aquele morador não acredita mais no síndico profissional. Verdade. Aquela coletividade ali diz que síndico profissional não presta. E assim a gente está vendo, a cada dia a mais, a gente teve um boom muito grande de síndicos profissionais, mas a cada dia agora está retrocedendo aos síndicos moradores. As pessoas estão tendo a visão de que não, vamos deixar mesmo com meu vizinho cuidar. Por quê? Verdade. Porque a maioria dos moradores não tem a noção do que é um condomínio, da responsabilidade que é trabalhar dentro de um condomínio, de tantos itens que nós temos que cuidar dentro de um condomínio. Então ele prefere, já que o profissional errou, eu prefiro o meu vizinho, que se ele errar, pelo menos ele é meu vizinho. Então a gente precisa, sim, falar sobre isso. É algo que a gente precisa conversar sempre. E esses profissionais precisam realmente buscar capacitação, melhorar e não nos prejudicar, porque realmente nos prejudica. Eu, durante a saída de um condomínio, que foi o primeiro condomínio que eu renunciei na minha vida, a gente não tem só histórias bonitas para contar, né? Sim. Então, foi o primeiro condomínio que eu renunciei na minha vida. A única felicidade que eu tive ao sair foi escutar das pessoas que eles não queriam mais voltar para o síndico condômino. Isso, para mim, na realidade, refletia de que eu tinha deixado a minha marca, que eu tinha plantado minha semente, porém, aquele condomínio não era para mim. Aquela cultura não se coincidia com o que eu acreditava. Aquelas pessoas, muitas vezes, elas estavam idealizando que o síndico que estaria ali na frente seria um fantoche. Então, assim, mas eles aprenderam. Tanto que até hoje os condôminos me ligam dizendo, Cristiane, eles estão executando as coisas que você falou, as coisas que você deixou, eles não estão desmontando como eles faziam com as outras gestões, de começar as coisas, de destruir as coisas e não fazer o que o síndico tinha orientado, eles estão fazendo. Então, Priscila, quando eu vejo você, na realidade, falando sobre isso, sobre 4 profissionais que passaram, eu novamente falo e devolvo a pergunta à sociedade. Qual é o tipo de profissional que está se cotando? Qual é o critério que está se colocando para que esses profissionais possam atuar naquele espaço? Porque não é só dinheiro. Não é só sobre dinheiro. A gente tem que ter muito cuidado nesse perfil, porque às vezes o condomínio fica manchado no processo, porque na realidade não está conseguindo fazer o processo da forma correta, estratégico, entendendo quem é realmente que tem o perfil para estar atuando ali, qual é o que é que o condomínio precisa. Tem condomínios que vai precisar de uma pessoa que tenha uma habilidade maior realmente com obras, porque ele está passando por um momento de obras. E não adianta você colocar um síndico comunicador, um síndico que vai estar tratando na realidade de outros espaços, porque naquele momento o anseio deles é por obras. Cristiane, você está dizendo o que com isso? Que então eu tenho que colocar um engenheiro? Não, o síndico não precisa ser engenheiro. Como você começou o podcast falando, a gente tem que ter conhecimentos gerais. Só que a gente também tem que entender, no momento da eleição, no momento da seleção, o que é que aquela comunidade está esperando daquele profissional. Então, às vezes é o que foi mais barato, às vezes é o que está disponível, às vezes é o que foi meu amigo. Então, tudo isso invalida um trabalho sério, porque as pessoas precisam escolher por resultados. Mas eu ainda sou muito otimista de acreditar que ainda existe espaço para a gente conseguir recuperar. Se eu, quando entro nos condomínios, eu estou entrando, herdando essa sindicatura de síndicos orgânicos, que tiveram uma gestão bem complicada, com danos na operação, e eu consigo resgatar isso e mostrar o meu trabalho de forma muito lenta, mas eu consigo mostrar, eu acredito que a gente tem espaço ainda para poder reconstruir várias imagens de síndicos, porque os bons são os que vão ficar.
A gente vem vendo aí nos 5 últimos anos quantas pessoas já saíram da sindicatura, quantas pessoas não vingaram, porque o que fica é a experiência. Então, a gente não precisa temer. O que a pessoa que está nos ouvindo agora, que está buscando por um síndico, ou então está pensando realmente em migrar para a área condominial, é busca de conhecimento. É como dirigir um carro. Você vai para a aula teórica, você toma todas as aulas teóricas, mas você só vai aprender a dirigir na prática. É lá na prática que você vai errar, que você vai ter visão, que você vai saber exatamente qual é a mobilidade que você precisa ter no volante para que você consiga dirigir e enfrentar os medos. Porque durante um teste, muitas vezes, não tem os carros, não tem as pessoas buzinando, não tem as pessoas criticando, não tem o carro morrendo. E você vai aprender aonde? No momento que ele morrer, no momento que um buzinar. Então, assim, é nesse sentido que eu falo da sindicatura, Priscila. E eu falo numa esperança muito grande, porque eu gosto do que eu faço. Eu não faço por oportunidade, né? Então, assim, eu espero que as pessoas que entrem na área condominial, elas também entendam a responsabilidade de toda uma categoria que elas estão levando no momento que elas se colocam como síndico. Verdade. A nossa linha, espero que daqui a mais 5 anos nós tenhamos aí levantado uma boa leva de síndicos, né? Síndicos responsáveis, companheiros, que a nossa área condominial ela se torne uma área mais cooperativista, uma área mais amiga, uma área onde eu posso contar com aquele síndico, apesar de estarmos concorrendo no mesmo condomínio, nós não somos ali inimigos. Isso. Nós somos colegas e concorrentes naquele momento. Acabou a assembleia, a gente sai, a gente vai tomar um suco, a gente vai conversar, a gente vai comer alguma coisa juntos, porque nós estávamos ali só disputando a eleição do condomínio. Hoje, acabam as assembleias, hoje os síndicos eles já entram inimigos, porque malmente se falam, e quando acaba, malmente se falam também. Então a gente precisa, né, inclusive, melhorar isso. Trazer mais o pessoal da área condominial para se juntar, cooperar, se ajudar. Eu sempre digo que o conhecimento ele não tem valor nenhum se não for para ajudar o outro. Perfeito. E inúmeras vezes dentro do meu cotidiano, eu ajudo inúmeros síndicos. Nossa, se eu fosse fazer aqui, dar nomes, eu acho que seriam infinitos. E eles às vezes me falam assim, poxa, mas você me ajuda tanto e você não me cobra nada. Eu digo, eu só te cobro uma coisa. Faça um excelente trabalho. Porque se você errar, é o que você falou, Cris, eu tô errando mundo também. erra. Todo mundo erra. Todo mundo sai prejudicado. Entende? Essa discussão ela vai bem longe, viu, Priscila? E eu sempre digo, a gente precisa também entender os nossos próprios limites. E quando eu falo entender nossos próprios limites, eu sempre uso a ideologia do avião, né? O avião, quando ele está em pane, quando ele está lá realmente passando por algum problema técnico e existe risco, as aeromoças, elas orientam, né? As pessoas que estão ali para nos auxiliar, elas orientam antes de ajudar alguém. Coloque a máscara em você e só depois você ajude o outro. Então, muitas vezes, os síndicos não estão conseguindo nem se ajudar. E estão desesperados, porque é o número de condomínios, que eu tenho que ter número de condomínios, porque se eu tiver 20 condomínios, eu vou ser um síndico de sucesso. Se você tiver 2 condomínios e você fizer um excelente trabalho, com certeza você vai ser um síndico de sucesso. Então, eu sempre bati muito nesse propósito. A gente precisa realmente entender o que é sucesso, né? Esse sucesso que as pessoas tanto buscam, essa concorrência predatória que muitas vezes é feita nessa corrida desenfreada por condomínios, né? E eu, graças a Deus, assim, eu não sou de participar de muitas seleções, né, com muitos colegas, geralmente são poucos, porque meus condomínios são indicados, né? Então, é raro eu encontrar colegas no cotidiano, né? Até pelo nicho que eu atuo. Mas quando eu encontro, é um ambiente que eu procuro ser muito saudável. Inclusive, coloco para a coletividade. Se você se identificou com a fala dele, se você achou que realmente ele é o que vocês estão esperando, fique com ele. Então, assim, Cristiane, por que você está fazendo propaganda negativa para você? Não!
Eu acho que cada um tem uma identificação, as pessoas têm que aprender a respeitar o outro. Não é indo para uma concorrência ficar igual a política, novamente, a gente fazendo alusão. Para poder conseguir se eleger, você tem que depreciar o outro. Verdade. E esquece das suas próprias propostas. Esquece por que ele está ali. O que você pode fazer por esse empreendimento? Então, eu ainda, o pessoal fala, Cristiane, você fica muito Alice, né? Nos condomínios. Eu falo assim, então, Alice tinha um propósito. Às vezes se coloca Alice como se fosse algo desvaneio, né? Como se fosse algo ilusório, mas Alice tinha um propósito. E se a gente entrar na área condominial com propósito, com certeza isso vai conseguir ter outro direcionamento. Verdade. Verdade mesmo. Síndico não trabalha se não tem dinheiro. Não tem matemática, né? Pronto. Previsão orçamentária. O síndico consegue fazer uma gestão iniciando sem ao menos fazer uma previsão orçamentária dentro do condomínio? Pior é quando a gente entra com a previsão orçamentária já feita, né? Então, assim, a gente entra, eles aprovam a previsão orçamentária e a gente vem logo em seguida, quando a gente vai ver a previsão orçamentária, nem nossos honorários estavam previstos. Verdade. Então, assim, é algo que eu vejo cada vez mais uma vez, falando sobre desconhecimento. As pessoas estão tentando, na realidade, migrar valores. Eu quero pagar pouco, mas eu quero muito. E sempre quando colocam sobre condomínio e previsão orçamentária, eu sempre falo, condomínio é rateio de despesa. É matemática. Matemática, né? Não é matemática. Matemática não. É matemática. Você arrecada X, você tem que gastar X, tem um valor que é fundo de reserva que tem que ser reservado, tem o valor dos espaços que é dos espaços, não é para ser consumido, e acabou. E tem que ser contemplada a inadimplência para você não paralisar as contas do condomínio. Então, assim, se você faz essa conta, ela vai ter que dar um produto final. Mas está muito caro, então. É a despesa que nós temos. Já estudou os contratos? Já renegociou tudo que tinha? Vai manter a qualidade que o condomínio, né, precisa? Então, assim, não é cortar por cortar. O pessoal chega lá na previsão orçamentária, muitas vezes coloca lá R$ 50 para o jardim por mês. Não tem como você conseguir comprar insumos, como você fazer um paisagismo. E aí, todos os dias, aquele condômino critica. Não aprovou uma nova previsão orçamentária e todo dia ele critica sobre o paisagismo do condomínio. E aí, quando você leva para uma assembleia para fazer uma taxa extra, você tem que estar muito bem fundamentado. Porque é ali que você vai conseguir transformar o que é essa falta, né, que muitas vezes você não participou, acontecer. E quando você realmente for fazer essa previsão orçamentária, fazer por cima de orçamentos reais. Não é da cabeça, eu acho que a detetização vai gastar R$ 300. Tirou da onde esses dados? Cadê os orçamentos para constituir esses dados? Então, novamente, fica naquela categoria de devolver para o condômino uma expectativa que ele não tem. Eu uma vez, Priscila, num condomínio em plantação, e era um condomínio, assim, de pessoas que estavam adquirindo o imóvel pela primeira vez, e durante a assembleia, os condôminos falaram assim, mas por que eu tenho que pagar a cota condominial? Não dá pra gente não pagar, tipo, se tiver uma compra, alguma coisa, a gente ratear no mesmo mês. Eu falei assim, todo mês tem uma conta para ratear, e é exatamente por isso que você tá pagando a cota condominial. Então, a gente tem que falar com essas pessoas, realmente não colocando, não, gente, eu prometo, eu vou fazer, aí o síndico chega na campanha política, Pronto. eu prometo que eu vou reformar a portaria, eu prometo e vai reformar com que dinheiro? Você não estudou o financeiro do condomínio, você está prometendo o quê? Eu não consigo dar conta disso. Então, a previsão orçamentária é matemática. É receita, despesa e você tem o produto final e rateia para todas as unidades. Então, não tem como o síndico fazer mágica nesse momento. Verdade. A gente vê muito em campanhas de eleição, síndico falar assim: eu vou congelar a cota condominial, eu vou diminuir a cota condominial. E aquele condômino que escuta isso, ele acredita. Isso. Ele acredita porque a maioria nunca morou em condomínio, a maioria não entende a seara condominial. Isso. E aí, quando o síndico fala assim, eu vou diminuir
a sua cota condominial, eu vou votar nele. Isso, Eu quero ele para o meu condomínio. isso. Só que assim, a gente precisa levar para o condômino o que é a cota condominial. Isso. Quando a gente vai levar para aprovação a previsão orçamentária, é extremamente importante a gente explicar aos condôminos o que é aquilo. Isso. E não simplesmente colocar números e dizer, ó, a gente precisa que o condomínio seja esse valor. Isso. Não, o condomínio ele vai rebater, ele vai dizer por que eu tenho que pagar isso. Eu pago um condomínio extremamente caro, mas por que eles falam isso? Porque a maioria não vai para as assembleias e quem vai não entende, Isso. porque não é esmiuçado. Não é lido lacuna por lacuna da previsão e explicado para ele o porquê daquilo ali dentro do condomínio. Porque tudo que está ali, gente, é previsto em legislação. O síndico não tira da cabeça dele e fala, eu vou detetizar o condomínio Das obrigações. porque eu quero. Isso. Não, isso são obrigações legais do síndico. Eu não vou colocar lá a manutenção da casa de bomba porque eu quero. Uhum. Não, é obrigação legal do síndico, entende? Teste de estanquidade é porque o síndico quer se resguardar, Priscila. Você não sabia que a gente não precisa Imagine. fazer teste de estanquidade? Precisa. E como precisa. O teste de estanqueidade é uma das primícias, assim, que salva o condomínio de prejuízos imensos. Pois é. O síndico, ele não é perito para olhar lá e dizer assim, tá estanque. Isso. Por isso que existe. Então, a gente precisa começar a explicar isso para os moradores. Inclusive, o podcast vai trazer inúmeras linhas dessa área condominial. A cada episódio, eu vou tirar um pouco dessas dúvidas. Perfeito. O que é a previsão orçamentária, o porquê da previsão ser e ter aqueles valores e aqueles itens, as necessidades de cada condomínio, o que devemos avaliar. Então, eu acredito que eu venha contribuir aí bastante, né, com o Síndico Conecta na área condominial, tanto para os nossos colegas síndicos, para os gestores e para condôminos. Perfeito. Ensinar condômino a ser condômino, porque os condôminos estão dentro dos condomínios sem nem saber os seus deveres, eles só querem saber os seus direitos. E os deveres deles também são enormes. Então, a cada dia, eu vejo que a área condominial, como ela vem crescendo muito, precisa sim crescer também o nível de informações. Isso. Informação para condômino, informação para síndico, informação para tudo. Com certeza, Priscila. Eu mesmo, como eu gosto muito de transmitir conhecimento, né, nesse processo eu trago justamente o curso de gestores, né, que eu faço, e eu ensino ao gerente, por exemplo, como ele acompanhar essa previsão orçamentária. Porque o síndico, ele não faz cotação muitas vezes. Quem faz é o gerente, quem faz é o administrador. Ele precisa saber qual é a base que ele tem para poder conseguir colocar de valores. Se está discrepante, avisar o síndico, olha, está aprovado aqui 300, mas os orçamentos aqui, ó, a média está tudo 800. Então, assim, o gerente também ter, né, essa linha de pensamento, lá no curso eles estão aprendendo muito isso. E na parte do Empodera também, né? O evento Empodera, ele traz justamente também essa visão mais clara de todos os processos. Poxa, o que é que eu preciso saber? O que é que realmente as pessoas não me ensinam e de uma forma lúdica, né? Então, assim, Priscila, eu sou uma apaixonada pela área condominial. Então, tudo que vier de conhecimento, seu podcast, evento, tudo que vier realmente para agregar a sociedade, eu abraço justamente porque eu acho que é isso que a sociedade precisa. Se a gente for nessa linha de pensamento, com certeza a gente vai dar certo. Com certeza. E daqui a 5 anos nós teremos aí uma gestão muito mais leve, uma Eu gestão tenho muito certeza. melhor, uma gestão muito mais complacente, né? Eu tenho certeza Sim, disso. sim, sim. Cris, a gente vai chegar ao fim. Quero te agradecer por estar aqui. É uma honra, né? Acho que eu já falei muito sobre você. Você é uma pessoa assim maravilhosa. Uma pessoa que sempre está pronta para ajudar o outro. Uma pessoa com um coração super bondoso. Queria que você pudesse fazer umas considerações finais sobre o nosso primeiro podcast Síndico Conecta. Te agradeço imensamente por ter aceitado, né, estar aqui hoje. E a fala é sua. É um orgulho muito grande, Priscila, quando eu vejo a gente se unindo, né, para um bem maior. E assim, para mim, sempre vai ser prioridade ajudar nossos colegas. Sempre, sempre. Vocês sempre. É claro que a gente nunca. Tem colegas e colegas, né? A gente sabe que na área é assim, mas assim, eu acho que o meu papel é esse,
da gente conseguir se conectar, da gente conseguir se dar a mão, e principalmente para as mulheres, né? Eu realmente acho que a gente precisa realmente se unir e conseguir dar a mão mais vezes, porque nosso papel já é muito desafiador por todas as outras demandas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, eu desejo muita sorte, né? Realmente o conteúdo eu vou acompanhar como telespectadora os outros episódios e tenho certeza que realmente vai dar muito certo e vai agregar muito para os síndicos que estão nos assistindo aí. Obrigada. Quero agradecer aos nossos parceiros, Patrimonial Tecnologia e Serviços, Grupo Falcon e a Mesa Viva. Não esqueça de seguir o nosso Síndico Conecta nas redes sociais, ativem o sininho e vamos lá. Obrigada.